vídeo aqui para ajudar vocês, salvar vocês, tá? Que é uma coisa que eu sempre recebo, assim, as maiores dúvidas de vocês, que é como identificar as casas ali no mapa astral, quando que um planeta está dentro de uma casa, quando está tendo uma retrogradação, mas qual é a casa que está pegando que vocês às vezes não conseguem identificar, tá? Qual signo que está em qual casa, né? Por quê? Porque quando a gente tem lunações, a gente tem eclipses, a gente tem retrogradações, no nosso mapa astral pessoal, né? Então existe aquilo que está acontecendo coletivamente, mas também tem algo bem especial ali rolando, né, na nossa vida. E vocês sabem que eu gosto de trazer a astrologia de uma forma que a gente tenha consciência sobre os acontecimentos. E não que a gente fique desesperado, sabendo, querendo saber o que vai acontecer na nossa vida. Por quê? Porque se a gente pensar, né, as coisas de uma forma ou outra vão acontecer, né? Então, por que a gente deveria saber? Para trazer consciência, preparação, percepção e principalmente para a gente se auto-observar, para trazer autoconhecimento. E autoconhecimento não é ficar perguntando, procurando respostas, né? E ficar co-criando coisas que vão acontecer. É trazer consciência para que a gente torne a nossa vida melhor, né? Para que a gente esteja presente, traga presença, consciência, percepção. Quando a gente percebe as coisas, né, que estão acontecendo na nossa vida, a gente consegue entender os ciclos e os processos. Então, eu vou trazer de um... Então, vou fazer um exercício aqui com vocês que eu até indico muito, tá? Vocês fazerem, que é desenhar o mapa astral de vocês para entender um pouquinho, tá? Eu abri o meu aqui, né? Ele tá aberto aqui no meu computador. Depois a gente vai olhar ali. Mas o que a gente vai entender? A astrologia é geocêntrica, ou seja, é nós, seres humanos, aqui no meio. Então, vai ser nós mesmos aqui observando, né? Esse céu aqui no momento que a gente nasceu, tá? Que acontece? Todo mapa existe aqui uma linha que acende, tá? Então a gente tem aqui uma linha do horizonte que corta, tá? Que corta aqui às 6 horas da manhã do dia que a gente nasceu, que é o nosso signo ascendente. Não repare se ficar meio tortinho porque eu tô olhando aqui na câmera. Tá? Então esse aqui é às 6 horas da manhã. Existe também uma outra linha que corta aqui, que a gente chama aqui de meio do céu, tá? Meio do céu ou topo do céu, que marca meio-dia do dia que a gente nasceu. Logo, aqui vai ser meia-noite, tá? Então aqui vai ser, que a gente chama, se lá é meio do céu, aqui é fundo do céu, que é a meia-noite. E aqui vai ser às 18 horas, tá? Beleza. Então, o que acontece, né? A partir aqui do ascendente, a gente tem as casas astrológicas, tá? Todo mundo tem 12 casas, que são 12 cenários de vida. Só que dependendo da onde a gente nasceu, dependendo do hemisfério, né? Hemisfério norte do mundo, hemisfério sul, leste, oeste, vai variar. Então, às vezes essas linhas elas estão um pouquinho mais inclinadinhas, tá? Não vão ficar assim um quadradinho bem certinho. Então, vamos observar aqui, ó. Por exemplo, aqui as minhas casas, ó. Tá vendo que aqui, ó, aqui tá, né, tá mais inclinadinho, ó. Que talvez aqui no meu desenho eu poderia já ter feito mais inclinadinho. Então a gente entende aqui que é o meu signo ascendente, né? Meu meio do céu, meu fundo do céu. E aqui a gente chama de ascendente, descendente, né? Fundo do céu. E aqui fundo do céu e meio do céu. Então eu vou botar aqui descendente, né? Então esse eixo, ele vai ser, né, a casa 1. O ascendente, ele marca a casa 1, tá? Aqui a gente chama de casa 4. Aqui a gente chama de casa 7, né? Ou descendente. E aqui a gente chama de casa 10. Eu botei do lado de cada linha. Aqui. Beleza. Então, o que acontece? Eu, Tabata, nasci 7h40 da manhã. Então, se aqui é 6 horas e aqui é meio-dia, eu nasci entre 6 e meio-dia, né? Certo? Então, eu nasci 7h40. Então, meu sol, ele tá mais ou menos aqui assim, tá? O símbolo do sol é esse, que é o meu ego, a minha essência. E eu nasci com o sol no signo de Libra, que é este símbolo aqui, tá? Então, eu nasci... Por isso que, por exemplo,
Alguém pode ter nascido no mesmo dia que eu, mas se essa pessoa nasceu 11 horas da manhã, ela vai ter o sol mais ou menos aqui. Se ela nasceu 1 da tarde, vai ter o sol aqui e vai mudar o sol. Por isso que eu, Tabata, tenho o sol na casa 12, tá? Depois a gente vai entender um pouquinho melhor aqui a questão das casas, tá? Só para vocês entenderem aqui o sol. A minha lua, como eu nasci 7 e pouca da manhã, a lua estava em Virgem. Virgem veio antes de Libra, né? Então a minha lua tá mais ou menos aqui assim, ó. E o signo que estava ascendendo era o signo de Escorpião. Logo eu, né, tenho o Sol em Libra, a Lua em Virgem. Deixa eu só desenhar aqui o símbolozinho de Virgem, que é este aqui. E o ascendente Escorpião, tá? Então vamos olhar aqui no meu mapa como que isso se dá, né? Aqui um ascendente em Escorpião, tá vendo aqui o símbolo? Um Sol aqui, ó, em Libra e uma Lua em Virgem. Só que o que acontece? Vocês veem que aqui, ó, os signos, eles têm, cada um tem 30 graus, tá? Tá vendo que eles têm os tamanhos iguais. Todos os signos, o céu, né, se divide em 12 partes iguais, que são os signos. Mas vocês observam que as casas, elas não têm o mesmo tamanho? Tá vendo aqui? Tá vendo que essa aqui é menorzinha, essa é maior? Então a gente tem os eixos opostos do mesmo tamanho, tá? Então, se essa casa aqui, ela é pequenininha, mas ela é do mesmo tamanho, que é o contrário que a 7, tá? Então, a gente tem 1 e 7, 2 e 8, 3 e 9, 4 e 10, 5 e 11, 6 e 12. Tá vendo que a 12 e a 6... Por que vai dar essa diferença, tá? Porque a gente usa um método, que é o Plácidos, tá? Tem algumas pessoas que não usam esse método, que aí as casas têm os tamanhos iguais, mas hoje a maioria usa o Plácidos. Porque isso vai depender dessa latitude, longitude, hemisfério. Aí tem gente que às vezes pode... Por isso que eu, ó, tá vendo? Como tem umas casas pequenininhas, eu vou ter duas casas no mesmo signo, que a casa 3 está em Capricórnio e a casa 4. Às vezes, se tá na dúvida, pode ver aqui nas tabelinhas, tá? Que vai mostrar. Às vezes, quando a gente tem dúvida, né? Por exemplo, aqui, ó, tá bem no risquinho, eu não consigo saber, assim, olhando se é Sagitário ou Capricórnio, né? Minha casa 3, mas aí na tabelinha eu consigo saber. Eu tô mostrando no astro.com porque ele é gratuito, tá? Então vocês conseguem fazer o mapa de vocês aqui. Então aqui a gente tem essa linha, como eu falei, né? Então vocês estão vendo aqui esse númerozinho, esse maior, ele é o grau. Ele tá no grau 5, meu ascendente tá no grau 5 de Escorpião. Então vocês estão vendo que tem um pouquinho aqui pra trás e tem o resto aqui, né? Os outros 25 graus aqui pra frente. Então a gente tem aqui a minha Vênus e meu Plutão dentro dessa casa 1. Então esse risquinho é o risquinho das casas. Tá? Os signos vão ter os mesmos tamanhos e as casas não. Então, vocês confundem porque às vezes vocês olham esse risco aqui e não é este aqui, tá? Porque, ó, a casa 2, ela está aqui, ó, cortando no signo de Sagitário. Então, o mapa, ele anda nesse sentido, que é o sentido anti-horário. Então, os planetas, eles vão caminhando nesse sentido aqui. Ou seja, a energia, ela sempre vai para próxima. Então, quando a gente tem algo muito pertinho, assim, por exemplo, tá? Se eu tivesse aqui, por exemplo, um planeta aqui, ó, ele estaria dentro da casa 5, mas quando ele está a 5 graus próximo da próxima casa, a gente já conta como a próxima, tá? Esse é um modo, né, de interpretar. Tem pessoas que não usam, mas é porque a gente entende que essa energia está sendo levada para o próximo. Então, às vezes, tem gente que vai ter o ascendente bem aqui na divisa, né? Então, por exemplo, às vezes vai estar bem pertinho, né? A pessoa não consegue identificar. Então tem que ver se essa energia está mais para cá, né? Isso tudo é uma coisa que a gente observa no mapa astral. Então vocês conseguem entender, ó, casa 2 em Sagitário, casa 3, fiquei na dúvida, vou olhar aqui porque ele vai me mostrar, tá? Ó, ele mostra aqui, ó, 2 Sagitário, 3 Capricórnio, grau 0, né? Então aqui, ó, no grau, na divisa. Então, dentro dessa casa 3, eu tenho Urano, Netuno, Saturno. A casa 4 também está em Capricórnio. Eu tenho 2, tá? Mas tem gente que tem bem certinho. A maioria tem, né? Se a casa 1 está em Escorpião, a 2 está em Sagitário, a 3 em Capricórnio, a 4 em Aquário e assim por diante, tá? Mas vocês têm que tirar dúvida olhando o mapa astral de vocês. Mas a maioria não tem, tá? E aí, quando a gente tem 2 num signo, automaticamente vai ter um signo que não vai ter numa casa cortando.
Então, ó, vocês observem, a minha 4 está em Capricórnio, a minha 5 está em Aquário, tá? Você tem que ver a linha aqui da casa. Aí não interessa se dentro aqui tem um pedaço de peixes, não interessa, mas ela corta, é a casa que é esse risco que a gente chama de cúspide. A minha casa 6 corta em peixes, e aí vocês veem que a 7 está pulando aqui, a 7 já tá cortando em touro. Por quê? Porque aqui sempre vai ser o oposto, lembra? Ó, casa escorpião e touro, que são signos opostos, capricórnio e câncer. Então a gente entende que tem Áries interceptado, né? Tá boiando ali dentro. Mas, então, dentro da casa 6, eu tenho essas duas energias, que é de peixes e Áries. A casa 7 em touro, a 8 em gêmeos, a 9 e a 10 em câncer. Se eu tenho duas em capricórnio, o oposto vou ter duas também, que é no grau 0 de câncer e aqui no grau 23 de câncer. Automaticamente aqui vai estar no grau 23 de capricórnio, tá? Então, meu meio do céu é em câncer, tá? Aí a casa 11 está em leão, aqui eu tenho a lua em virgem dentro da casa 11 e aqui a casa 12 está cortando em virgem. Então, se eu tenho Áries interceptado, o signo oposto, que é Libra, está interceptado, ou seja, não tem nenhuma casa cortando em Libra, mas Libra faz parte da minha energia de casa 12, tá? E ela é bem importante, né? Porque eu tenho Sol, tenho Marte aqui. Aqui não está aparecendo, mas eu também tenho Lilith Roda da Fortuna, que no Pegasus não aparece. Na verdade, tem que configurar ali para aparecer. A gente pode configurar para aparecer o que a gente quiser. Então, vocês conseguem entender que, né, as casas, elas vão, entendeu? Ó, nesse risquinho aqui, eu vou entender que ele está cortando em touro. E aqui que é esse monte de risco aqui, Tabata? São as angulações entre os planetas. Então, quando eu tenho um planeta fazendo uma angulação aqui, ó, de 90 graus forma uma quadratura. Quando eu tenho oposto, que é uma oposição, né, é 180 graus. Quando eu tenho aqui, ó, azulzinho, que é um trígono, chama de trígono, 120 graus, é uma fluência, né, então aqui, ó, trígonos. E quando esse azulzinho menor é um sextil, 60 graus. Então, os azuis são fluências entre os planetas e o vermelho um certo atrito, né? Uma coisa que às vezes dá um exagero, um movimento ali que acontece. Então, quando a gente tem oposição, são elementos opostos, por exemplo, terra e água, né? Então, a gente tem um signo oposto ao outro, que são opostos complementares, mas às vezes uma energia pode estar... Eu posso puxar muito mais para cá do que para cá e aí eu tenho que buscar um equilíbrio. Quando eu tenho uma quadratura, é porque são as energias dos signos, né? Por exemplo, Capricórnio e Libra são signos cardinais. Então, eu tenho essa energia de início, só que uma pode bloquear a outra, né? Vai depender de várias coisas dentro do mapa. Já os trígonos são fluências, água com água, terra com terra, né? E o sextil é um equilíbrio, água é terra com água, se equilibrando, né? Aqui, água com terra, se equilibrando, tá? Aqui, essa energia ajuda essa. Aqui, essa ajuda essa, né? Para que não fique desequilibrado. Então, o mapa astral, ele é todo esse complexo, mas que a gente vai entendendo aos pouquinhos, tá? E aí, me contem aí se foi útil. E aí, agora eu vou, né? Vocês também desenhem o mapa de vocês, vejam os graus, né? Como que funciona, que aí vocês vão entender muito bem. Inclusive, eu tenho esse e-book aqui, ó, que vocês podem baixar e imprimir. Pode imprimir em preto e branco mesmo, que eu criei, que é assim, que fala sobre o mapa natal. Então, aqui eu coloquei os símbolos para vocês entenderem dos signos. Aqui também os símbolos dos planetas, tá? E o que significa, por que tem círculo, isso, isso e isso. Aqui para vocês colocarem algumas, né, coisas aqui do mapa de vocês e principalmente tem os espaços para anotações. Então, o signo solar, aí eu coloquei, né, para vocês irem completando o que significa o signo solar e aí um espaço para vocês escreverem. Então, isso aqui é muito para autoconhecimento e principalmente para quem faz o atendimento comigo também, que aí conforme eu for explicando o mapa, vocês podem ir lendo e tentando montar ele aqui, anotar. Inclusive tem as casas, falando aqui de cada casa, ó. Aqui mais resumido e depois aqui falando de cada casa e para vocês colocarem ali qual é o signo que vocês têm e o que traz essa energia, dá para escrever os planetas que tem ali dentro também. E aí vocês vão montando, né, o mapa astral de vocês e aqui também tem um exercício aqui